Neemias capítulo 1, versículo 1 a 11. Queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor. Todo o capítulo de Neemias, são 11 versículos. Neemias é um dos maiores líderes que nós podemos ver nos livros históricos. O último livro histórico do Velho Testamento, Neemias tem muito a nos ensinar. E não podia ser diferente. É tão bom, é tão extraordinário que o Espírito Santo fez questão que ele fizesse parte desta coletânea maravilhosa chamada a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, usando o seu servo Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados cativos para o exílio, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, seus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardados os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que o vosso rejeitado esteja lá pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua alma poderosa. Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro. Meu Deus, meu Senhor, muito obrigado, meu Deus, meu Pai. Muito obrigado pela tua existência, Senhor. Muito obrigado pelos teus planos. Muito obrigado pelos teus propósitos, pelos teus pensamentos. Muito obrigado pela tua palavra. Mas muito obrigado, Senhor, pelo teu amor.
é a razão de estarmos aqui, Senhor, é o Teu amor, e nós queremos que esse amor, Senhor, meu Deus, meu Pai, seja como diz a Tua palavra, Senhor, que se nós crermos no Senhor, como diz as Escrituras, é no nosso interior, Senhor, não é no interior de um pastor, não é no interior de um evangelista, não é no interior de um grande missionário, é no interior de todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor, de todo aquele que crê na Tua palavra, que todo aquele que crê no Senhor, como diz as Escrituras, Senhor, meu Deus, seja ele copeiro, seja ele servente, Senhor, seja ele culto, seja ele inculto, seja ele doutor, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele preto, seja ele branco, meu Deus, meu Pai, para todo aquele que nele crê, Senhor, meu Deus, do interior dele fluirão rios de águas vivas, e é isso que nós queremos nesta manhã. Não queremos, meu Deus, um reguinho, Senhor, não queremos uma torneira pingando, meu Pai, nós queremos rios, nós queremos que nesta manhã, o rios que nasce no trono da graça do Senhor, o rio que nasce no Teu trono, Senhor, possa jorrar neste lugar, possa jorrar nas nossas vidas, e nós temos visto, meu Deus, meu Pai, que quando se tem muita chuva, sai levando tudo, tira, Senhor, tudo que não Te agrada, tira a apatia, tira a indiferença, tira a tradição, tira a religiosidade, tira o pecado, tira o mal das nossas vidas, mas jorra nesta manhã, Pai, jorra, Senhor, para que nós possamos sair desta manhã como Moisés, meu Deus, meu Pai, saiu daquele monte, Senhor, transmitindo para todos, sem dar uma palavra só, a Tua glória na vida dele. Esta é minha oração, meu Pai, fala conosco, Espírito Santo, fala, Senhor, usa esse vaso de barro, Pai, no nome de Jesus, amém, amém. Eu dei um título para essa mensagem: tempo de restauração para crescer. Não tem como crescer sem primeiro restaurar, e não tem como restaurar se você não estabelecer um tempo, e o tempo de Deus para as nossas vidas é hoje, o tempo é agora. Deus quer que venhamos a restaurar qualquer área da nossa vida para podermos crescer. Aqui esse texto está falando do povo de Deus. Jeremias, conhecido como profeta chorão, sabe por que ele era chorão? Porque por muito Deus usava ele. Diga ao meu povo que se arrependa, diga ao meu povo que me busque, diga ao meu povo que se afaste dos maus caminhos, diga ao meu povo que se afaste da idolatria, diga ao meu povo que se afaste da tradição, diga ao meu povo que se afaste do mal. E por mais que ele falasse, o povo não levava a sério. Não era o profeta, era a palavra de Deus. Não levava a sério a Deus. Está aqui esse histórico. Chega Ananias. Ananias é a abreviatura de Ananias. Vai visitar seu irmão. Está lá no castelo, na cidade de inverno, na cidade de Suzã. Era o lugar que os reis iam para lá, sua casa de inverno. Então era um momento de descontração, um momento de alegria. Não era um momento de guerra, não era um momento de peleja. E ele está lá, servindo ao rei. Nasceu escravo, mas não era escravo. Na época que ele nasceu, foi quando Nabucodonosor tinha levado todos os cativos para a Babilônia. É exatamente porque o povo de Deus não viu a Deus. Mas está lá, nasceu escravo, mas não era escravo. Estava ali naquele momento, porque ali tinha estabelecido Deus, através de Daniel. 70 anos vocês vão viver aqui. 70 anos será um período que vocês vão entender o meu propósito na vida de vocês. Então, com 70 anos, eu tiro vocês daqui. Com 70 anos, vocês vão voltar para Jerusalém. Mas quando o rei da Babilônia cercou a cidade de Jerusalém, ele destruiu as muralhas. Não destruiu todas. Queimou as portas. Isso é estratégia. Isso é estratégia de combate. Pastor, não precisa muitas vezes o diabo destruir uma vida da pessoa por completo. Muitas vezes ele abre brechazinha na vida da pessoa. E através dessas brechas, ele tem um domínio, ele tem um poder, ele governa a vida daquela pessoa. Então, quando nós não entendemos, e quando nós não vivemos, que muitas vezes, infelizmente, nós entendemos, mas não vivemos. Isso me deixa assim um pouco
preocupado. Uma coisa é você não entender a palavra de Deus. É sério, é muito sério. Pastor, não entendo a palavra de Deus. Busca nele. Busca nele. Mete o teu joelho no chão. Diz ao Senhor, Senhor, eu sei que a tua palavra é espiritual. Não dá. A minha cabecinha é muito pequena para compreender o que o Senhor está falando. O Senhor é Deus. Olha o tamanho da tua cabeça. O Senhor é extremamente inteligente. Então, quando o Senhor escreveu essa palavra, tem vida, tem revelação. Então, o Senhor traz a revelação para mim. Então, quando nós não entendemos a palavra de Deus, é grave. Que nós precisamos compreender a palavra de Deus. Nós temos aprendido aqui os 3 pilares para a gente ver o milagre de Deus na nossa vida. O milagre da libertação, o milagre da transformação, o milagre da renovação, o milagre da restauração, o milagre da cura, o milagre que nós precisamos. 3 pilares. É o que? O pilar da palavra. Sem a palavra não tem como, ela é semente, ela não vai dar fruto. Depois eu preciso ouvir a palavra de Deus. Não tem como. Segundo pilar, qual pilar? Compreender a palavra de Deus. Se eu não compreendo a palavra de Deus, a Bíblia diz na parábola da semente que o diabo vem e arrebata ela do meu coração. Tirou a palavra do meu coração, eu vou plantar o que na minha vida? Ninguém dá o que não tem, gente. Se eu não compreendo a palavra de Deus, se eu não compreendo o que Deus está falando comigo, a Bíblia diz, Jesus diz, que Satanás vem e tira aquela palavra, a semente, no seu coração. Imagina, Deus tirando a palavra dele da nossa vida. O que é que vai sobrar? Imagina o fruto que a gente vai dar. Se ele tirar a palavra dele, o que é que vai ficar? Carne. Só vai ficar carne, só obra da carne vai ficar na nossa vida. Então, o segundo pilar, eu preciso compreender a palavra de Deus. Terceiro pilar, eu preciso praticar a palavra de Deus. Ele fala da parábola dos 2 fundamentos. Um homem que ouve a palavra de Deus e não pratica, ele compara esse homem a um homem imprudente, insensato, que passa a vida se esforçando, edificando uma casa na areia. A chuva vai cair, o vento vai soprar, os rios vão transbordar, vai dar com ímpeto contra aquela casa. Ele diz que grande será a queda. Mas o homem que ouve a palavra de Deus, um homem que compreende a palavra de Deus, e um homem que pratica a palavra de Deus, vai cair chuva, o vento vai soprar, os rios vão transbordar, vai dar com ímpeto naquela casa, mas ela não será abalada. Sabe por quê? Porque ele construiu a sua vida, a sua casa sobre a rocha, e não tem cão dos infernos que abale ele, não tem problema, não tem adversidade, não tem nada que afaste. O povo de Israel não estava compreendendo a palavra de Deus, os propósitos de Deus. Aí vieram o que eu chamo de sintomas da labirintite espiritual. Eu já conversei com algumas pessoas que têm labirintite. Eu não sou médico, me perdoe aí se eu tiver, mas o que eu ouvi era que os sintomas é dor de cabeça, fica com dor de cabeça direta, mal-estar, o tempo todo. Na crise, quando eles estão em crise, labirintite, eles têm mal-estar, tem dor de cabeça. Outro sintoma, ele perde um pouco a audição. E outro sintoma, ele perde o equilíbrio. Quando nós não entendemos os propósitos de Deus, quando nós não vivemos os propósitos de Deus, nós precisamos ir para o médico dos médicos e curar esta labirintite espiritual das nossas vidas. O povo de Israel sofreu e sofreu muito. O cativeiro babilônico bateu as portas de Jerusalém, muralhas foram destruídas, portas foram queimadas, israelitas, o povo de Deus escravizado, os fracos e feridos ficaram em grande miséria. A pobreza espiritual, coloca isso aí no seu coração. A pobreza espiritual conduz a pessoa ao campo da grande miséria. Anani chega para seu irmão e diz: olha, o restante que não foram levados escravo, que não estão lá na Babilônia, escravo, eles ficaram em Jerusalém.
sem nenhuma proteção, levaram todos os valores, todos os bens, todas as riquezas. Sabe como é que eles estão? Grande, a Bíblia fala grande miséria. Por quê? Porque não ouviram a Deus. Pobreza espiritual nos leva, nos conduz. Deixa eu trazer um significado melhor, que é sério, pastores. Nos transporta. Quando eu não entendo os princípios de Deus, quando a minha vida é pobre espiritualmente, eu sou transportado para o campo da miséria, para o campo da grande miséria. Aí vem, a miséria espiritual leva a pessoa para a miséria e grande miséria emocional. Leva para o campo da grande miséria sentimental, conjugal, familiar, profissional, qualquer área financeira, empresarial. É bem verdade que Deus tem planos. Tem determinados momentos que nós somos provados por Deus, para até que ponto a gente vai dizer realmente o que é mais importante. É Deus ou o nosso dinheiro? É Deus ou a nossa empresa? É Deus ou a nossa família? Qual é mais importante? Tem momentos que nós somos provados, mas Deus deve estar acima de tudo. Não estou falando de ministério, estou falando de Deus. A pobreza espiritual transporta a pessoa ao campo da miséria. Para e pensa. A minha vida, eu fui transportado para o campo da miséria. Eu quero viver nele. Se eu ainda não fui transportado, eu vou vigiar para não ser. Eu vou vigiar para que a minha vida espiritual não caia nessa labirintite espiritual. E eu seja transportado, conduzido, levado para o campo da grande miséria. Aí você vai para qualquer área da sua vida. Como é que está? Está vivendo alguma área de grande miséria? Precisa ser restaurado. E o tempo é agora. E o tempo de Deus é hoje para restaurar a nossa vida. O livro de Neemias fala de restauração, mas fala mais de restauração de vidas do que restauração de cidades. A cidade só foi uma estratégia para restaurar vidas. A gente às vezes confunde que primeiro vem Esdras e depois vem Neemias. Não foi bem assim. Historicamente, primeiro é Neemias, depois é Esdras. Por que eu digo isso? Porque Esdras foi que restabeleceu novamente o culto a Deus, a esse povo. Mas Neemias veio primeiro arrumar. Ou seja, o livro de Neemias fala de restauração. Neemias entendeu que o tempo de restauração para crescimento chegou. Chegou quando? Quando ele recebeu uma notícia. Quando ele recebeu a notícia do irmão. Neemias foi escolhido por Deus para preparar a cidade para o crescimento. Cadê os Neemias de Deus de hoje? Diga, sou eu, Senhor. Sou eu. Neemias, olha o que diz aqui, ó. Neemias foi escolhido por Deus para preparar a cidade para o crescimento. Você não tem ideia do que Deus vai fazer nessa nação. Você não tem ideia. Deus vai fazer coisas grandes, mas nós devemos preparar essa cidade. Temos que preparar para o crescimento. Neemias foi escolhido por Deus para preparar as pessoas para o crescimento. Vem cá, varão, tu que é o primeiro, vem cá. Neemias, aqui Neemias. Deus olhou para ele assim. Nasceu filho de uma escrava. Nabucodonosor foi lá, pegou o povo, levou para lá. Ele tinha 70 anos, ficaram lá num cativeiro. Esse período aconteceu mais ou menos, alguns estudiosos falam, entre 150 a 152 anos. Então Neemias não tinha 152 anos, não tinha mais do que 152. Então ele nasceu na Babilônia, filho de uma escrava. Aí Deus faz, ó, filho de escravo, eu te escolhi para tu restaurar essas vidas. Eu te escolhi para tu restaurar o meu povo. Eu te escolhi para tu restaurar esta cidade. Amém? Então olha aí, ó. Tu vai ter que cuidar. Agora,
Sabe quem ele está representando aqui? Diga, sou eu. Ele está representando a ele e representando cada um de vocês. Deus escolheu você. Você é um especial, escolhido por Deus. Milhares de vidas, milhares de judeus estavam escravos e outros tantos em grande miséria. E olha que coisa extraordinária, que às vezes nós pensamos, não, agora eu vou ter que arrebentar as caras no livro e vou fazer teologia, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, vou fazer pós-doutorado, pode fazer tudo isso. Não sou contra nada disso. Mas Neemias não era intelectual. Ele não tinha grande cultura. Neemias não tinha recursos de engenharia. Restaurar uma cidade, Bruna Maria, você que é arquiteta? Não tinha. Ele não tinha recurso de engenharia. Ele não tinha recurso de administração pública ou privada. Ele não tinha esse recurso. Neemias não tinha recurso financeiro. A Bíblia diz que ele era um copeiro do rei. Eu era um copeiro. Ele não tinha nada disso. Mas ele tinha Deus. Ele tinha um Senhor. Deixa o Espírito Santo falar muito mais do que as palavras. Pode estar te faltando alguma coisa na tua vida. Se não faltar Deus, isso vai ser resolvido. Não tenha dúvida com relação a isso. Como alguém com essas particularidades pode restaurar vidas. Porque não depende de mim. Não depende de você. Depende de Deus. Depende dele. Se ele te escolheu, ele vai te capacitar. Aleluia. Deixa eu dizer melhor, ele já te capacitou e nós veremos isso. Com alguém copeiro, nasceu escravo. Deus chama para restaurar o seu povo. Com alguém com tanta ausência de recursos naturais, pode aceitar tal desafio. Sabe o que é isso? Uma coisa só, uma palavrinha que eu amo, Deus ter. E eu falo tanto isso aqui e nos momentos pessoal, meu momento com Deus. Eu digo, Deus, esse teu grande poder. Imagina, gente, fazer os céus e a terra falando. Né? Falando. Vamos dizer assim, se a gente quisesse trazer uma tradução assim mais simples, de Criador, Papai do Céu é o grande mágico. Não tem, ele fala e as coisas vão acontecer. Mas o que mais mexe comigo no meu relacionamento com Deus, o que mais o meu interior se move, não é esse poder todo, louvado seja Ele por esse poder, é o amor dEle. Que se não fosse o amor dEle, o poder dEle não me serviria para nada. Como alguém com tanta ausência de recursos naturais pode aceitar tal chamado? Eu queria compartilhar com vocês marcas que evidenciamos na nossa vida, que nós entendemos a palavra de Deus e despertamos para o tempo que se chama hoje. A primeira marca de Neemias. Você pode extrair muitas outras, mas eu trouxe só algumas. Primeira marca, compadecer. Neemias escuta um relatório do seu irmão, que ele olhou para o tempo, pensou naquele povo, e a Bíblia diz que ele se compadeceu. Falta isso. Como falta isso nas igrejas? Como falta isso no nosso meio? Ter compaixão, sentir a dor de outro. E eu vou mudar até coloquei aqui, nós deveríamos mudar essa palavra de compaixão para compaixão. Nós deveremos ver as pessoas como um pai, que ama o seu filho, que quer o melhor para ele. Compaixão, meu querido.
é um sentimento. E esse sentimento, ele transmite esse sinal, que verdadeiramente o amor de Deus habita em nós. Pastor, quem não tem compaixão, não tem o amor de Deus? Claro que não. Quem não se compadece de outro, tem o amor de Deus? Mateus capítulo 9, versículo 36 a 38. Olha a característica de Deus. Olha a característica de Jesus. E nós falamos aqui, pastor, que nós somos os ramos ligados na videira verdadeira. Logo, aquilo que alimenta a árvore, a videira, alimenta o ramo. O mesmo alimento que Jesus recebe do Pai, é o mesmo alimento que Ele transmite para os ramos. E qual é a característica de Jesus Cristo? Que recebeu do Pai, que é alimentado pelo Espírito Santo. Versículo 36 a 38 diz assim: Jesus, vindo a multidão, teve o quê? Grande, essa tradução fala grande. Vendo eles a multidão, compadeceu-se. Tem outra tradução, não sei se é Ara. A Ara fala que teve grande compaixão. A Ara Almeida, revista atualizada. Teve grande compaixão deles. Ele viu a multidão e não conseguiu se conter. Aqui apresenta a característica de Deus e de Jesus. Todos nós devemos evidenciar. Não é ter essa característica, não. Evidenciar essa característica pelas pessoas que estão sofrendo. Todos nós devemos evidenciar. Compaixão tem sintomas bem característicos. A nossa alma, o nosso íntimo, se recusa a ficar indiferente, apático com a situação. Eu tenho, pastor, compaixão. Mas você vê o seu irmão sofrendo, padecendo, a sua família sofrendo e padecendo, e você cruza os braços, nada se move dentro de você. Neemias olha isso, Neemias escuta isso, vivendo muito bem num palácio, mas ele foi aos pés do Senhor Jesus, ele foi impulsionado. Quem ama a Deus é impulsionado por Deus para fazer alguma coisa. Eu não sei o que fazer, Deus, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu não sei o que fazer pelo meu irmão, eu não sei o que fazer pelo meu pai, eu não sei o que fazer pela minha mãe, eu não sei o que fazer pelo meu colega de trabalho, eu não sei o que fazer pelo meu vizinho, mas eu preciso fazer alguma coisa. Deus me orienta, Deus me ajuda, Deus me capacita. Isso tem que jorrar dentro de você. A sua alma se recusa a você ficar indiferente aos problemas da sua família, indiferente às pessoas que estão sendo escravizados, sofrendo. Vindo a multidão, teve grande compaixão. Se você é cristão, você tem que evidenciar esta característica. Se não está bom de você refletir se verdadeiramente você é cristão. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Jesus estava discipulando, chamou os seus discípulos e disse assim: seus abençoados. Essa é a palavra minha. Você não pode ser, vocês que estão me ouvindo, Jesus falando, vocês que estão me ouvindo, não pode ser como escribas, não pode ser como esses doutores da lei, conhecem muito a palavra,
sabe muito da palavra, mas não sabe nada de Deus. Vocês não podem ser como eles. Vocês não podem ser como os fariseus. Vocês não podem fazer como eles fazem. Vocês devem fazer como eu faço. Olha aí, aqui dentro da igreja, ovelhas desgarradas, como quem não tivesse pastor. Está sendo propagado um vídeo aí, pastora Bruna, sobre a diferença de ovelha e bode. Não sei se vocês ouviram isso. Recebi essa semana, no interior aí do Nordeste. O cara falando da diferença de bode e de ovelha. Bode, se botar dois juntos, briga. Ovelhas, não dá para ficar separada. Bode, ele faz xixi nas patas. Para onde ele caminhar, deixar um sinal que um bode passou por ali. A ovelha exala um cheiro natural. Para quando ela passar, saber que ali passou uma ovelha. Eles andam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Deus compara, Jesus compara o ser humano como uma ovelha sem pastor. Bode se mete no meio do mato e vive. Ovelha, quando ela sai do meio da sua manadazinha, se o pastor não for lá, atrás dela, se ela estiver doente, cuidar dela. Se ela estiver perdida, pegar e colocar no ombro. É tu mesmo. Vem cá. Está aqui, uma ovelha perdida. Aí, presta atenção, vai sobrar para tu. Aí nós, né, irmã? Nós somos crentes, fomos batizados, confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Papai do céu dá uma igreja dessa para a gente adorar Ele. Aí a gente vem aqui e senta. E o irmão está completamente perdido. Mas eu sou crente. Irmã, sou crente. Ó, irmã, é que não está aqui não, mas eu ia mostrar minha carteirinha de pastor para você. Eu sou pastor. Aí eu chego para a ovelha perdida. Digo, ó, tu não é bode, tu é ovelha. Então, vem-se embora, vem comigo aqui. A ovelha não vai não. Vai não. Tem que pegar no ombro. Tem que carregar. Eu não posso botar ele no ombro, né? Essa ovelha é muito grande. Mas temos que pegar assim, ó. É assim que um pastor de ovelha faz. E cuida. Carrega. Sente o cheiro dela. Sente a dor dela. Cuida da alma. Cuida do corpo. Cuida do espírito. Se eu e você não faz isso, a gente está mais para bode do que para ovelha. E como o Papai do Céu falou que hoje é manhã de restauração, eles estão como ovelhas perdidas, que não tem pastor para cuidar deles. Um homem perdido é comparado com uma ovelha perdida. Não trate um irmão que está perdido como se fosse ponto final para a vida dele. Não trate um parente seu como perdido, como se fosse ponto final da vida dele. Não trate um colega de trabalho, pastor, eu já falei tanto de Jesus para ele. Pede a Deus uma estratégia. Pede a Deus uma estratégia. Deus está dando uma estratégia para a gente fantástica. Não, Cadu.
A gente perguntou se eu queria colocar o vídeo, mas está por causa do tempo. Coloque, então prepare, você sente no coração, prepare esse vídeo. Vamos colocar esse videozinho. Eu já falei, mas pastor, eu não sou pastor, não é, Zé Edmilson? Eu não sou pastor. Aí, como é que eu vou falar de Jesus? É fácil. Como é que a gente fala de Jesus? É só ter Jesus. Se eu tiver Jesus, eu falo dele para a senhora. Se eu não tiver Jesus, como é que eu vou falar? Se eu amo a Jesus, eu falo dele para a senhora. Se eu não amo a Jesus, eu não faço pergunta para a senhora. Uma pergunta que Neemias fez para o irmão. Se você não quer ser usado por Deus, não faça pergunta. Não chegue para alguém, tudo bem? Não pergunte. Porque se ele disser que não está bem, você vai ter que ter compaixão por ele. Algo tem que jorrar dentro de você de pedir para Deus, Deus, o que é que eu posso fazer para ajudar meu amigo? O que é que eu posso fazer para ajudar meu irmão? E buscar Deus em jejum. Você pode chorar, não tem problema de chorar, Neemias chorou. Mas deixa eu dizer um negócio para você. O choro pode ser, médico aqui eu vou mentir, pode até ser terapêutico o choro, mas não é pedagógico, não ensina nada. Ah, vai aliviar a tensão. É terapêutico, eu vou chorar. O colírio da alma é o choro, então chora, meu querido. Mas enquanto você chorar não vai resolver. Tem que sair do momento sentimental para o momento da razão, da compaixão. Quando tiver pronto o vídeo, é só falar. Neemias é esse instrumento de Deus. Jesus, Mateus capítulo 15, versículo 32. Jesus chamando os seus discípulos, como está chamando agora, eu e você, eu e você. Ele disse, tenham compaixão na multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Você não tem o direito de despedir alguém que chega na sua vida, sem falar do amor de Jesus, sem estar perto dela, sem se compadecer, ter compaixão, sentimento de pai por esta pessoa. Outra tradução, em um dos textos correlacionados, diz que a multidão estava com fome. Chega lá para Jesus. Não. Jesus, está aí. 4.000 pessoas, sem contar os filhos, as esposas, as mulheres. Manda eles embora. Eles têm que voltar para a casa deles. Manda ele embora. Sabe o que foi que Jesus disse para ele? Alimenta tu. Dê vocês alimento para a multidão. Temos essa obrigação de Deus, de cuidar, de alimentar, de nutrir. Coloque, meu filho. Amados, a gente está aqui no sertão da Bahia. Que lugar é esse, Jorge? Goiabeiras, no Salitre. No Salitre, perto de Juazeiro. Juazeiro, né? É Juazeiro 57 quilômetros de Juazeiro. Juazeiro. E aí tá vendo aqui muito bode. Agora aqui, qual a diferença do bode da ovelha? Por exemplo, qual a diferença que você reconhece aqui? A diferença do bode para a ovelha é que o bode ele não consegue andar junto. Não? O bode só anda sozinho e a ovelha já anda em grupo, anda junto, entendeu?
Quando você pega um bode novo e coloca no rebanho com os outros, a recepção deles é cabeçada e chifrada. Quando você pega uma ovelha nova e coloca no rebanho, a recepção delas vai ficar se esfregando uma na outra para passar o cheiro do rebanho para aquela nova que está chegando. Rapaz, na questão da alimentação. Da alimentação, você coloca uma vasilha pequena, 10 ovelhas comem junto. Você coloca 2 bodes, eles não comem junto. Um bate no outro. E as ovelhas não batem? E as ovelhas não batem. O bode, ele urina nas mãos e aonde ele vai andando, ele vai deixando o fedor dele. Entendeu? A ovelha não, o carneiro não. O carneiro, ele tem uma glândula nas patas, que aonde ele passa, ele deixa um cheiro muito suave, bem sutil, que só as outras ovelhas conhecem, entendeu? Tremendo. Aí ele vai demarcando o lugar com as suas pegadas. Isso é real, né? É real aqui no sertão. Entendeu? A questão dos caminhos que você falou. Isso. Aí a pessoa que cuida das ovelhas aqui é chamada de pastor de ovelhas, né? Ele conhece o rebanho, sabe qual que faz parte, qual que não faz. E quando ele olha o rastro no chão, ele já vê a diferença do rebanho. Isso aqui é rastro, né? Os rastros delas onde elas vão passando, né? Pra cá. Aí ele já olha no chão o rastro, né? As pegadas. Aí ele vê, ó, no meu rebanho tem uma ovelha que tá doente. Ele sai pelo rastro? No rastro, no meio da caatinga, no meio do mato. Ele não vê ovelha nenhuma, ele só vê o rastro. Fala, tem uma doente. Aí ele vai seguindo o rastro, quando vai ver a ovelha tá doente. Aí ele vai lá e passa um remédio, cura ela, coloca nas costas e traz pra casa. Jesus, ele fala que no final ele vai separar o bode das ovelhas. Verdade. Isso é uma prática aqui. O curral aqui é um só, mas o curral é dividido em 2. À noite, o pastor das ovelhas, ele pega o rebanho todo de ovelha e bode, coloca ali dentro e lá dentro ele separa. O bode fica de um lado e a ovelha fica do outro. Porque se deixar à noite, amanhece uma ovelha morta, porque o bode sempre mata uma ovelha, dando chifrado e tal. Então ele separa as ovelhas na hora de dormir dos bodes, entendeu? Chocalho, o que tem um chocalho? É um só. Sabe por quê? Porque ela é a líder. A ovelha, ela guia, tem a líder, aí você coloca o chocalho na líder. Ela leva e traz o rebanho, que é a mais velha. O bode, eles não andam em bando, eles andam sozinhos. Então em cada bode tem que ter um chocalho, para o pastor saber aonde ele tá. Porque senão ele não acha. Ele se perde no meio do mato aí não acha. Só vai saber por causa do chocalho. As ovelhas, elas retornam para casa por 2 motivos. Mas ela sai no meio do mato? Sai no meio do mato. E se mistura com outras? Solta na caatinga, mistura com de todo mundo. 1000 ovelhas, tá tudo misturado. Quando deu o cair da tarde, cada uma vai para sua casa. Sabe sozinha. Sabe sozinha. A líder vai chamando o rebanho e elas voltam para casa, entendeu? Elas voltam com 2 motivos. Primeiro porque o curral onde elas moram, que elas ficam, tem segurança. É lugar seguro para elas dormir. Aí elas voltam por esse motivo. E o segundo motivo é porque tem alimento. Então o lugar seguro é a igreja. É a igreja. E o alimento é a palavra. É a palavra. E a palavra está na igreja. Entendeu? Então é importante a pessoa ir para a igreja. A pessoa tem que estar na igreja. E se ele não estiver na igreja, ele não se alimenta e ele está vulnerável a sofrer os ataques do inimigo que está aí à solta, procurando o mais fraco para poder matar. Eu sou quem? Ovelha ou bode? Pastor, eu não gosto muito de estar muito perto de muita gente. Tá bom de gostar. Esse é um sintoma negativo demais, muito ruim. Se aproxime. Mateus 15:32, volta à transparência. Jesus, chamando os seus discípulos, diz: tenham compaixão dessa multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Misericórdia. Cadê Jesus? Diga aqui! Ele habita em você. Quem tem que alimentar o povo? Sou eu. Eu não posso despedi-la sem nutri-la, sem alimentá-la, sem fortalecê-la. Eu não posso. Por quê? Porque elas vão desfalecer no meio do caminho.
Você tem responsabilidade diante de Deus. Nós somos Jesus hoje. Não estou dizendo que você é Jesus. Você tem um Espírito de Jesus na sua vida. Você tem Deus na sua vida. O contexto é quando Jesus multiplica pães e peixe, alimenta 4.000 homens. Quem tem que alimentar pessoas somos nós. Deus está habitando dentro de nós para fazer isso. A notícia que Neemias recebe no versículo 3, ele diz assim: o restante que não foram levados cativos, está lá na província em grande miséria. Aqui fala de 2 grupos de pessoas, os de fora da igreja, que estão sendo levados cativos, e os de dentro da igreja, que está vivendo em grande miséria. Eu hesitei em colocar isso. Eu digo, Deus, a gente entende fácil, quando pensa que lá fora as pessoas que não têm Jesus, realmente estão numa situação delicadíssima, são escravos, são cativos, a gente entende isso quando fala lá fora, mas quando Deus colocou no meu coração, meu filho, e o de dentro da igreja, que são os que ficaram lá em Jerusalém, que não foram levados cativos. Sabe como está vivendo o meu povo? Em grande miséria. Eles chegam na igreja, sofrido, coração ferido, alma ferida. E muitas vezes, está aí, ó, bem do teu lado, bem juntinho de você. Você chega na igreja, não tem coragem de se levantar para cumprimentar. São irmãos em Cristo que nos alegram com a presença dEle. Se tu for na minha casa, eu pouco me ligar para você, Rosiane chega para mim e diz assim, ó, irmão está lá. E eu fico lá no quarto, tu volta? Tu volta? Nem a pau. Olha que eu sou crente. Para voltar, Jesus tinha que mandar voltar. Aí nós recebemos pessoas aqui na igreja. Parece que o irmão tem lepra. Meu querido. A gente não abraça o irmão. Parece bode. Se juntar... Vou pegar um macho aqui que é mais fácil. Se juntar, né, como a gente viu no filme, ficar dando cabeçada. Não dá para se aproximar do irmão. Já a ovelha, meu filho, como a gente viu ali, ó, fica se esfregando, sentindo um cheirinho. Aí Jesus disse para mim, dentro da igreja, meu filho, o povo está vivendo em grande miséria. Estão sofrendo. Pastores, não é à toa o que Deus está fazendo no nosso meio. Deus quer acabar com isso. Quer acabar com a religiosidade no nosso meio. De crente não tem nada. Sabe como é que vai acabar com isso, pastor? Discipulado. Eu disse, Senhor. Ele fez, meu filho, você não tem ideia de quantas pessoas na igreja estão numa grande miséria sentimental. Pessoas que para dormirem dentro da igreja, ele tem que tomar remédio. Pessoas dentro da igreja, com a alma triste, depressivo. E o que é que você tem feito? Como eu tenho orado a Deus, pedido a Deus que não deixe a gente fazer o que a gente pensa. Não deixe fazer o que a gente acha, o que a gente sente. A minha oração a Deus é, Deus, eu tenho um pensamento, é verdade, eu não sou retardado. Eu tenho um coração como fonte das minhas emoções. Eu não sou uma matéria natural, eu sou um ser espiritual, mas eu não quero pensar diferente do Senhor. Eu não quero sentir diferente do Senhor. E o discipulado vai nos ajudar
a cuidar, a não despedir a multidão, para elas não serem, como diz a palavra do Senhor, desfalecida. E sabe quem vai fazer isso? Segura só um pouquinho. Lá na província estão em grande miséria. Como você acha que vivem as pessoas fora da igreja? Escravidão, cativeiro e, consequentemente, a morte eterna. E você não vai se compadecer dessa pessoa? Você não vai ter compaixão dessa pessoa? Você vai continuar sendo a mesma pessoa, como se não tivesse ouvido a notícia, como se não soubesse da verdade, e deixando aquela pessoa ir para o inferno? Neemias não. Neemias, quando ouviu a notícia, chorou, se compadeceu. O inimigo derrubou as muralhas de alegria. A muralha que impede a aproximação da tristeza. Tem pessoas que nós temos muralhas de proteção. Nós temos muralhas, pastores, de proteção. Satanás derrubou as muralhas na vida de muita gente. Por exemplo, a pessoa que tem uma muralha de alegria, que impede da tristeza, chegou, o inimigo derrubou. É uma pessoa que vive triste de vez em quando. O inimigo derrubou a muralha da paz, a muralha que impede a confusão, a discórdia se aproximar. O inimigo derrubou a muralha da estabilidade espiritual, a muralha que impede o crescimento qualitativo e quantitativo se aproximar. O inimigo derrubou a muralha da bondade, da caridade, do amor, que impedem o egoísmo se aproximar. O inimigo derrubou a muralha do relacionamento com Deus, do relacionamento com o próximo, que impede da gente ver a glória de Deus na nossa vida, que impede das pessoas ver Deus na nossa vida. É tempo de restaurar para crescer, e um crescimento saudável. Olha a reação de Neemias. Ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Compadecer é uma característica de Deus. Compadecer é uma característica do povo de Deus. E característica que não é evidenciado, não é característica, é mancha. Segunda marca, orar. Versículo 4, está aí o seminário. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, eu assentei-me, eu chorei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe quantos dias mais ou menos? Aqui não está escrito, mas a gente pode conjecturar, porque aqui fala de período. As palavras de Neemias, Ananias, no mês Quisleu, e depois no capítulo 2, fala no mês de Nissan, entre o mês de Quisleu e o mês de Nissan, 4 meses. 4 meses. Não mais chorando. 4 meses jejuando. 4 meses orando. Deus, tem misericórdia do teu povo. 4 meses invocando a misericórdia de Deus. 4 meses buscando a graça de Deus, 4 meses buscando a palavra de Deus, 4 meses buscando uma direção de Deus. Algo Deus tinha colocado no coração dele, e ele não poderia ficar do jeito que ele estava. A Bíblia diz que ele orou, por alguns dias ele jejuou, por alguns dias ele foi buscar a presença de Deus. Quer fazer algo por alguém? Jejue. Quer fazer algo por alguém? Ore, busque a presença de Deus, busque a direção de Deus, busque a palavra de Deus. Eu amo meu irmão. Quantas vezes você jejuou por ele? Não, mas só ele pisar na bola que você fala mal dele. Eu estava em igreja, uma outra igreja. Aí chegou um abençoado, foi falar do pastor para mim. Quando foi falar do pastor para mim, parei. Tu jejua por ele? Não, pastor. Tu ora por ele? Não, pastor. E tu ainda tem ousadia de falar mal dele para mim?
Eu não disse a ele não, porque se eu me lembrasse dessa palavra, eu ia dizer, vai bode para lá. Porque perto de mim só encosta ovelha. Orei, jejuei, busquei a presença do Senhor. O texto fala que ele chorou, né? E como eu falei, o choro pode ser terapêutico, mas não é pedagógico. E eu tenho uma boa notícia para você. As más notícias não param um homem ou uma mulher de oração. Aleluia. Recebeu má notícia. Que má notícia, parecia uma bomba atômica explodindo dentro dele. A má notícia ou as más notícias não param um homem de Deus, não para uma mulher de Deus, não param um homem de oração, não param a mulher de oração. Sabe por quê, pastor, não parou Neemias? Porque aquela má notícia, porque aquela notícia tão triste que veio do irmão dele, que estava vivendo em grande miséria porque ele habitava lá. Por que não parou ele? Sabe por quê? Muito simples. Neemias era um homem de oração. Quando nós estamos com Deus, andando com Deus, dormindo com Deus, vai para o restaurante e vai com Deus, vai tomar banho, vai com Deus, vai fazer qualquer coisa, vai com Deus. Na hora que a má notícia chega, Deus faz assim, deixa que é comigo. Você anda comigo, agora é comigo. Deus toma o controle da situação. Essa notícia é sua. Uma má notícia não para um homem de oração. Uma má notícia não para uma mulher de oração. Pelo contrário, um homem e uma mulher de oração param as má notícias. Isso é Deus, cara. Isso é Deus. Um homem de oração, quando a má notícia chega, daqui você não passa. Aqui você não entra. Aqui você não entra. Eu tenho uma muralha de oração, eu tenho uma muralha de poder. Você chega até aqui, mas daqui você não passa. Um homem de oração e uma mulher de oração param as má notícias. Diga, eu sou um homem ou uma mulher que para a má notícia. Aleluia. Fomos criados com um potencial racional, criativo e de perseverar. E este potencial, olha só, é subjugado pela alma. Vou repetir isso para você, que esse aqui é extraordinário. Fomos criados com potencial racional. Fomos criados com potencial criativo, com potencial de perseverar. Só que este potencial, ele é subjugado pela sua alma. Por isso que a pessoa triste, amargurada, não tem reação. Por isso que a pessoa que não leva Deus a sério, não tem reação. Quando chega a má notícia, desestrutura. A alma, esse potencial que Deus nos fez, diga, eu tenho um potencial. Ele vai agir ou ele vai reagir de acordo com a sua alma, de acordo com a sua maneira de ver as coisas, de entender as coisas, de sentir as coisas. Se eu sou um homem que ando com Deus, como é que está minha alma? Forte, firme, inabalável, impenetrável. Mas quando eu não estou com Deus, só a graça de Jesus. A oração nos faz sairmos do campo do sentimento, da compaixão, para o campo da ação. Quer vencer a tristeza? Diga, quero. Ore. Quer vencer a zombaria? Ore. Quer vencer a oposição? Ore. Está aqui em Neemias capítulo 1, versículo 3 a 11, Neemias 4, 1 a 6, Neemias 4, de 7 a 9. Quando demonstramos o amor de Deus e o amor ao próximo, sabe o que é que acontece? Quando a gente tem compaixão, quando a gente busca Deus, quando a gente demonstramos, porque amor ele tem que ser evidenciado.
Amor, ele tem que sair do campo do sentimento para o campo da ação. Quando demonstra esse amor, diga, a resposta vem. Quando eu demonstro este amor a Deus e amor ao próximo, a Bíblia diz que Neemias foi orar, foi buscar a Deus. E olha o que é que o capítulo 2 fala, que Deus respondeu a ele. Capítulo 2, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estava triste diante dele. O rei me disse, por que estás triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais estão assolados e tem portas consumidas pelo fogo? Aí o que é que o rei disse para ele? Versículo 4, o que é que você pede? O que é que você quer? O que é que você quer para alegrar o seu coração? O rei ímpio, incircunciso, o que é que você quer? E ele começa a pedir as coisas que necessitava para reconstruir as muralhas. Quando eu tenho compaixão, quando eu oro, Deus responde. Quer ter resposta às suas orações? Tenha compaixão e ore. Vira para teu irmão, isso aqui é legal. Vira para teu irmão e diz assim para ele: quando a má notícia chegar, você pode até chorar, mas ela só vai te largar quando você orar. Eu ri com Jesus. Jesus mesmo, essas coisas é só Jesus para me dar. Só Jesus para me dar. Quando a má notícia chegar, você pode até chorar, mas ela só vai te largar quando você orar. Irmão, eu gosto dessas coisas de Jesus. Como é bom. Terceira marca: motivar. Então lhes disse, Neemias capítulo 2, versículos 17 e 18. Neemias disse para o povo, então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos em Jerusalém. Ela está assolada, as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Vergonha, humilhação, né? Então lhe declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemo-nos, esforçar as suas mãos para o bem. Seja um motivador. Motivador é dar motivo. Como você vai motivar alguém se você não está motivado? Como você vai dar motivo a alguém para buscar a Deus se você não busca a Deus? Como você vai dar motivo a alguém que ora a Deus, que Deus responde, quando você não busca a Deus e Ele não te responde, evidentemente? Neemias foi um motivador. O povo estava lá numa grande miséria. Uma grande miséria. Imagina a alma dessas pessoas. Imagina a mente dessas pessoas. Imagina como estava a vida dessas pessoas. Uma grande miséria. Neemias chega para lá. Ei, gente! A maior alegria, Deus tinha respondido a ele. O rei tinha sido gracioso, misericordioso para com ele. Deu tudo o que ele pedia. Ele estava com tudo o que ele precisava para restaurar as muralhas. Mas tinha um negócio. Faltava algo. Diga, faltava algo. Sabe o que é? A obra de Deus não dá para fazer sozinho. Não dá para fazer a obra de Deus sozinho, pastor. Aí ele chega lá no meio do povo e diz, gente, olha, como o povo estava. Triste, cabisbaixo, envergonhado. O próprio fala de humilhação. O próprio fala de vergonha. Eles estavam numa grande miséria. Aí chega Neemias, animadão. Chega o Samuel, chega o Hernani, né? Chega o Sávio, chega o Eduardo, deixa eu falar mais, chega tu também, Anchante, né? Falar de mulher,
chega a você, dentro, gente, se anima, o cara lá está detonado, o cara lá está triste, gente, se anima, vocês não têm ideia do que Deus fez. Olha, eu tomei conhecimento disso, daquilo, fui lá, jejuei, orei, busquei a Deus, Deus me respondeu, e olha o que Deus fez na minha vida, Deus libertou a minha vida. Eu mentia, não minto mais, eu era safado, não sou mais. Eu era rixosa e não sou mais. Eu era rebelde e não sou mais. Eu era isso e não sou mais. Olha o que Deus fez na minha vida. Ele começa a motivar as pessoas para serem transformados como ele foi transformado. Seja um motivador. No nome de Jesus. E eu vou falar desse tema no próximo domingo. Eu ainda vou falar de ser um motivador. No próximo domingo estarei falando sobre compartilhar tarefas para restaurar muralhas. Estarei falando também sobre perseverar. Mas se você que já ouviu esses 2 primeiros tópicos, as 2 primeiras marcas, quer se compadecer e orar, 1ª e 2ª marca, eu quero que você se coloque de pé.